Queria comentar um pouquinho sobre a abordagem quanto a um cliente, a uma pessoa, a forma como você conversa e direciona um assunto para uma pessoa, né? Então, eu recentemente eu mudei de casa, né? E precisei mudar, na verdade, eu não gostaria de ter mudado, mas aconteceu, enfim, já passou. E aí, quando a gente veio aqui, onde eu moro é uma cidade bem pequena, então, assim, se tem imobiliária, são poucas imobiliárias, se tem certos serviços, serviços são, assim, em pouca quantidade, né? E quando a gente chegou aqui, a gente precisou tratar com as imobiliárias, todas as questões, né, de casa e tal. E na imobiliária que a gente estava, a gente sempre teve um péssimo respaldo, sabe? Desde o primeiro momento, assim, a gente precisava de repente de uma orientação, a gente precisava de alguma dica, sei lá, sabe? Eu, que seja um atendimento um pouquinho mais direto, porém humanizado, vamos dizer assim. E isso não acontecia. Parecia até assim, quando você fala, parece que você está pedindo um favor, parece que você está pedindo uma coisa totalmente fora de mão, sendo que aquilo que você está tratando com a pessoa é o trabalho dela. Então eu lembro que isso aconteceu quando a gente veio mudar para cá, para essa cidade. O atendimento foi bem ruim mesmo, sim. Mas como a gente precisava, bola para frente. E durante todos esses anos aconteceram algumas ocasiões onde eles precisaram contatar a gente, seja por renovação de contrato, seja por alguns problemas que a gente que teve que contatá-los. E da mesma forma só reafirmou o quão ruim foi o atendimento, né? E algumas situações eu gostaria de citar. Por exemplo, uma vez, né, que a minha rua antiga, ela tinha muitas mecânicas. E os mecânicos deixavam os carros ali estacionados, inclusive perto ali da minha garagem, para, enfim, depois tirar o carro, pôr o carro, mexer. E uma dessas vezes, onde foram estacionar lá, uma moça perdeu o controle do carro e bateu no muro. E aí fez um estrago ali, né? Tirou a tinta, deixou ali, quebrou um pouquinho a parte do muro. Nada de grave. O carro também dela não teve nada demais. E bola pra frente. Então, o que eu fiz? Eu liguei para a imobiliária e eu acreditei que aquilo ali era interessante falar para o dono, ver o que o dono falava, né? Se ele ia tomar alguma providência. Não imaginei que isso era da minha alçada. E o que me foi falado, de forma muito grossa, foi exatamente isso. Olha, o dono não tem nada a ver. Você que vai ter que resolver. Quando você assinou o contrato, você pegou a responsabilidade da casa totalmente para você. Então você resolve. Pronto, e acabou. Simplesmente assim. Eu olhei e falei assim, caramba, tipo assim, aconteceu uma situação totalmente fora do comum. E eu vou ter que pagar isso. Claro, que eu teria que tratar com a mulher e tudo mais, mas assim, eu vou ter que resolver esse BO. Eu achei muito estranho. Mas assim, depois, né, conversando com outras pessoas, as pessoas me auxiliaram. Olha, por que você não tem seguro da casa? Tenho. Por que você não aciona seguro? Eu pensei e falei, verdade. Aciona seguro, o seguro trata de tudo, o seguro vai atrás da moça, né, que bateu o carro. E daí, depois eu vejo se eu acerto somente ali a franquia, enfim. Então assim, tudo se resolveu, tranquilo, acionei o seguro. Mas ela podia ter indicado, né? Ela podia ter falado isso. Olha, isso aí não é alçada do dono. Isso é uma responsabilidade sua. Então você vai ter que resolver. Porém, como você tem o seguro da casa, que você fez com a gente, inclusive você paga pra gente o seguro da casa, você pode estar acionando o seguro. A gente pode mandar você pro setor do seguro e lá eles vão te orientar. Matava falar assim? Eu acho que não, né? Eu acho que era até muito simples. Ela tirava a responsabilidade dela, me explicava o caso, me acalmava e vida que segue. E acabou. Mas não foi isso que aconteceu.
Teve outra vez também, onde lá no meu banheiro tem as molduras, né, no canto assim, de gesso, lá no teto, e uma noite simplesmente caiu. Eu acho que foi um pouquinho da umidade, foi. E também a minha vizinha, ela estava fazendo reforma na época, e eu não sei o que eles estavam fazendo, porque eles estavam batendo muito naquela parede, de lá pra cá, né, da casa dela pra nossa casa. E uma noite simplesmente caiu parte da moldura do teto. E eu fui e comuniquei à imobiliária. Só que isso foi em outubro do ano passado. E até então eles não fizeram nada. Eu saí da casa, a casa tá lá pintando, tá reformando o que tem que reformar, coisa de reboco só. Mas não foi feito nada. Eu não sei se eles vão querer resolver isso ou não. Mas fato é que eu não tive respaldo. Por outro lado, quando a gente foi conhecer a casa nova, a gente fez questão de alugar por uma imobiliária nova. E essa imobiliária nova teve total respeito, total diferença da que a gente estava acostumado. Então a gente percebe que a funcionária, os funcionários, eles demonstraram um interesse muito maior nas nossas necessidades, indicavam casas e estavam ali sempre prontos e dispostos a ajudar a gente. Então foi uma diferença muito gritante com o que a gente costumava ver. Até que deu certo, a gente conseguiu alugar a casa nova, deu tudo tranquilo. E voltando para a imobiliária antiga, ela continuou com a mesma postura, sabe? Por exemplo, quando eu comuniquei que eu ia sair, em nenhum momento perguntaram se eu tinha interesse em alguma casa, perguntaram qual era o problema, eu falei, mas em nenhum momento falaram, olha, se você tiver interesse, temos uma casa semelhante a que você está, assim assado, passa aqui no imobiliário, vamos tomar café, vamos conversar. Em nenhum momento tentaram me fidelizar. Então, como eu já estava procurando outra casa, né, e já estava quase que decidido, quando eu avisei que não queria mais, eu realmente não ia seguir com a imobiliária. Mas eles sequer tentaram. E pior, nesse meio tempo, porque assim, a casa, ela estava à venda, a casa antiga. E eles queriam deixar uma placa de venda, assim, tal, na casa. E eu falei, olha, espera a gente desocupar, aí vocês colocam a placa, porque senão as pessoas vão ficar parando, de repente em algum momento que a gente estivesse saindo ou chegando em casa, algum curioso fosse perguntar da casa, enfim. A gente queria evitar esse tipo de situação. Então, eu achei melhor esperar que a gente saísse da casa para pôr a placa, né? E eles ficaram pressionando a gente, foi passando o tempo, foram passando os dias, ficaram pressionando a gente, querendo saber se a gente já desocupou, se tinha uma previsão e tudo mais, assim. Isso aí eu achei chato também. Tudo bem que não é obrigação deles ajudar o inquilino, etc., mas eu acho que é importante a gente, como negócio, a gente sempre está um passo à frente, a gente tem que sempre estar mostrando ali uma disposição para poder ajudar, uma disposição para poder, de repente, facilitar todo o processo. Então, seguiu o tempo, eu sei que vamos entregar a casa, né? A casa está sendo pintada agora, se tudo der certo essa semana, a gente consegue entregar a casa. E vamos ver como é que vai ser a questão da vistoria, porque quando a gente pegou a casa ela não era ruim. Inclusive a gente pretendia ficar nessa casa até o período que a gente fosse ficar aqui na cidade. Porém, como aconteceu do dono querer vender, a gente ter sofrido algumas situações sobre a questão da venda, receber gente em casa, e tudo muito desconfortável, a gente decidiu que era mais fácil e era melhor sair da casa. Então, voltando, a casa não era ruim, né? Mas assim, a casa não veio nas nossas mãos em perfeito estado, né? A tinta, por exemplo, ela tinha alguns defeitos, né? A tinta da parede que resvalava no rodapé, às vezes a tinta que pintou a janela tinha respingado no vidro, e por aí vai. Tinham esses defeitos, fiz questão de tirar foto depois que eu saí, né? Porque caso eles contestem alguma coisa assim. Então,
Vamos ver como vai ser a questão da vistoria, mas com certeza essa imobiliária, para mim, caiu totalmente no conceito. Já não era uma imobiliária top de linha para a gente aqui. E a gente percebe que a população percebe isso, o mercado ele regula isso automaticamente. Essa imobiliária, quando a gente chegou aqui, a da casa antiga, ela praticamente dominava a cidade. Toda casa de aluguel ou de venda era assessorada, né, era oferecida por essa imobiliária. E hoje a gente vê que não mais. Ela perdeu muita casa, tem muita pouca casa para alugar, muita pouca casa para vender. E tudo isso eu tenho certeza que é por causa de um péssimo atendimento, pouco interesse no cliente, pouca interação. Enquanto você não faz a manutenção dessa abordagem inicial e das tratativas periódicas, né, enquanto você está usando o serviço da casa, eles vão continuar perdendo espaço no mercado. Mas, enfim, era isso que eu queria comentar. Valeu.